Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é Marcos 8, 27 e 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser quem eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. E então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus, porém, lhe disse proibiu-lhe severamente de falarem alguma coisa a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje o primeiro aspecto aqui que o Evangelho aborda para nós é a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Talvez a gente tenha muitas falas, muitas palavras para definir, muitos conceitos para definir, né? Teoria, qualquer um pode falar, né, diante da teoria. Mas essa é uma pergunta que não é uma resposta teórica, conceitual, né? Mas é uma resposta pessoal. Quem sou eu para vocês? Então essa é uma pergunta. Primeiro, Jesus ele faz uma pergunta genérica, né? Sobre o que os discípulos ouvem dele, né? O que as pessoas falam de mim. E aí, claro, vai ter muitas fofocas, né? Muitas colocações. Depois, Jesus vai fazer uma pergunta pessoal para eles. E vocês? Qual é a opinião, qual é o entendimento, qual é a percepção, a compreensão de vocês da minha pessoa? O que eu sou para vocês? Esta é a grande questão. O que Jesus é para mim? O que Jesus é para mim? É uma ideia? É uma filosofia? É um pensamento? É um cara gente boa? É um cara que fez coisas legais? Né? O que Jesus é para mim? Então essa é uma pergunta que muito interessante, porque vai fazer o quê? Com que eu olhe para a minha relação com Jesus. Né? É a mesma coisa que eu fizer uma pergunta para você: o que eu sou para você? Porque uma coisa é fazer quem eu sou. Você vai dizer: não, você é o padre, é o fulano de tal, o Elisandro, que faz isso, que fez isso, que é assim e tal. Agora, para você, o que eu sou para você? O que eu sou para você é diferente. E aqui nós precisamos entender que Jesus ele é o quê? O nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, essa é a resposta. Então, quando Pedro diz, né, que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus, aí Jesus elogia: muito bem, Simão, você respondeu bem, você deu a resposta certa. Realmente, é esta a resposta. E aí Jesus disse: então, tudo bem, Pedro, vocês então responderam certo, que eu sou, né, para vocês, o Salvador, só que esta salvação passa pelo quê? Pela cruz, pela renúncia, pela perseguição, pelo sofrimento. E aí o que acontece? Pedro diz: não, então isso não. Não, assim não. E aí diz a palavra que Pedro começou a repreender Jesus, dizendo: não, que isso não te aconteça assim. E Jesus vai dizer: então, Pedro, se você está pensando assim, infelizmente você não pensa como Deus. Não está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que eu me ofereça, me entregue, me sacrifique para salvar a humanidade. Agora, se você pensa o contrário disso, você não está pensando como Deus. Se você pensa que eu não devo me entregar, que eu não devo dar a minha vida pela salvação do mundo, então você está pensando o contrário daquilo que é a vontade de Deus. Então, isso a gente também tem que cuidar um pouco, porque às vezes nós queremos, até entendemos e cremos que Jesus é o nosso Salvador.
mas não queremos passar pela cruz, não queremos passar pela dificuldade, pelas provações. Então, se a gente quer fugir disso, é sinal de que nós estamos indo contra aquilo que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Então, quem Jesus é para mim? O Salvador. Mas a salvação que Jesus veio trazer para mim e ser para mim, ela passa pelo sacrifício, pela renúncia, pela oferta na cruz. Então eu preciso também estar disposto a assumir isso na minha vida. É isso que Jesus hoje nos chama a atenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a bênção do dia aqui na Vale FM, com Padre Elisandro Scarsi.